Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. E esse vídeo aqui é pra gente falar sobre os desfechos aí, né, da rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Vamos começar a falar aí das consequências, né, falando das equipes que acabaram ficando pelo caminho e não subiram, né? E já tem equipe já se mexendo, já pensando na temporada de 2021 efetivamente. E essa equipe que eu me refiro é o Paysandu, né? 24 horas após a eliminação, né, a perda do acesso, né, ao ser derrotado pelo Ipiranga e Erechim, a nova diretoria do Papão, né, já anunciou, né, já começou a se mexer e já tomou aí as suas primeiras decisões. E a principal delas, né, anunciada neste domingo, foi a não permanência do técnico João Brigatti e também do diretor de futebol Felipe Albuquerque, né? A nova gestão, capitaneada aí pelo presidente eleito Maurício Ettinger, decidiu pela não renovação do contrato do treinador, né? O treinador que chegou no meio da Série C, né? No meio ali da primeira fase da Série C, fez uma boa campanha na fase de classificação, né? Conseguiu levar o Paysandu para a segunda fase, mas acabou falhando aí nos quadrangulares, principalmente na questão dos clássicos, né? O Paysandu acabou perdendo aí os dois clássicos decisivos para o Remo. E aí a perda desses pontos comprometeu a luta aí do Paysandu pelo acesso, que mesmo assim ainda chegou só dependendo dele na última rodada aí para tentar o acesso e acabou não conseguindo. Bom, seja quem for o novo treinador, né? A diretoria ainda não anunciou quem será o novo treinador do Paysandu, mas esse treinador que foi escolhido ele vai ter pouco tempo para trabalhar, né? Isso porque a temporada de 2021, efetivamente, do Paysandu já terá início no próximo dia 28, ou seja, daqui a 10 dias, quando o Papão estreia na Copa Verde, né? Ele vai enfrentar o vencedor do duelo São Raimundo de Roraima e Galvez, né? Essas duas equipes se enfrentam neste meio de semana. Inclusive tem vídeo aqui do canal para falar dessa primeira fase da Copa Verde. E aí quem sair desse jogo enfrenta o Paysandu na próxima semana. Agora vamos falar sobre a campanha das equipes do Paysandu, né? Vamos relembrar aqui como é que foi a campanha do Paysandu nessa Série C, para a gente saber aí, para você poder analisar até que ponto aí o João Brigatti aí foi o responsável pelo insucesso da equipe na briga pelo acesso, né? Então vamos começar relembrando aí como é que foi a campanha. O Paysandu ele começou a Série C sendo dirigido pelo técnico Hélio dos Anjos, né? Ele que iniciou a Série C, inclusive estava envolvido também nas finais do Campeonato Paraense. E aí, só que o começo de campanha do Paysandu na Série C não foi nada animador, né? Nas 5 primeiras rodadas foram 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, né? Foi na terceira rodada ainda por 1-0 contra a equipe do 13, né? O 13 que depois no final acabou rebaixado. Aí na sexta rodada, né, o Paysandu conseguiu uma goleada por 6-1 sobre o Imperatriz que já dava amostras que faria uma campanha terrível, né? Já estava passando por sérios problemas. O Paysandu venceu por 6-1, porém, aquele que poderia ser ali uma virada, né, na campanha do Papão, acabou aí sendo o último jogo do Hélio dos Anjos no comando da equipe, né? Ele deixou a equipe por divergências aí com a diretoria, né, com o presidente, e deixou a equipe após esse jogo aí, após essa goleada por 6-1 sobre a equipe do Imperatriz. Na sétima rodada, quem acabou dirigindo a equipe foi o técnico interino Leandro Niuas, e ele conquistou aí uma vitória fora de casa, né, 2-0 sobre o Ferroviário, né? Aí já na oitava rodada chegou o Matheus Costa, né? Foi o segundo treinador do Papão nessa Série C. O Matheus Costa chegou, só que o seu trabalho não deu liga, né? Não foi aquilo que se esperava. Ele estreou com um empate fora de casa, né? 1-1, né? Depois na sequência veio a derrota no clássico para o Remo, né? Aquele jogo lá que terminou 3-2 para o Remo. E também já na virada do turno, nova derrota, desta vez para o Santa Cruz. Aí depois ainda teve mais um empate, né, contra o Vila Nova sem gols, né? E após esse empate sem gols contra o Vila, foi a gota d'água, né? A diretoria perdeu a paciência e resolveu dispensar o técnico Matheus Costa. Na rodada seguinte, novamente o Niuas comandou a equipe, né? E novamente venceu o 13, né, por 1-0. E aí na rodada seguinte, né, a partir da 13ª rodada, o João Brigatti assumiu
E aí efetivamente começou aí uma arrancada do Paysandu rumo à classificação, né? Começou com um empate 1-1 com o Manaus, né? Não foi um resultado ruim porque o Manaus ali era um adversário direto, estava brigando diretamente com o Paysandu por uma vaga na segunda fase. E depois a equipe aí engrenou uma sequência de vitórias contra o Jacuipense e o Imperatriz fora de casa, venceu o Ferroviário e o Botafogo e depois teve aí um empate sem gols contra o Remo, mas daí as duas equipes já estavam classificadas, foi aquele jogo que ninguém quis nada com nada, né? Então essa sequência de bons resultados aí sob o comando do João Brigatti deixou, né, o Paysandu aí na quarta colocação do grupo e ele acabou caindo no grupo do Remo na segunda fase. E aí o Brigatti chegou invicto, né, para os quadrangulares e a estreia nos quadrangulares foi bastante animadora, né? Vitória por 2-1 sobre Ipiranga em casa. Só que aí na rodada seguinte já apareceu com o calcanhar de Aquiles, né, do time nessa Série C, que foi o rival Remo, né? E foi aquele jogo que o Paysandu saiu na frente, depois sofreu com uma expulsão ainda no primeiro tempo e acabou levando a virada por 3-1. Na sequência, né, o resultado aparentemente não abateu o time do Paysandu, que na sequência aí conseguiu uma vitória e um empate contra o Londrina. Resultados, né, que fez o Paysandu chegar para um novo jogo contra o Remo, dependendo apenas de uma vitória para garantir o seu acesso, né? Era vencer e o Remo estava na Série B de 2021 com uma rodada de antecedência. No entanto, né, o Remo venceu novamente por 1-0, né? Foi uma partida em que o goleiro Vinícius se destacou bastante. O Remo acabou vencendo de novo, daí quem acabou subindo por conta daquela vitória foi o Remo, né, que ele contou ainda com o empate entre Ipiranga e Londrina, que jogaram depois. Mesmo assim, o Papão ainda chegou para a última rodada dependendo apenas de seu próprio resultado, né? Era vencer o Ipiranga em Erechim e o time estava já classificado aí para a Série B. No entanto, né, o Paysandu talvez tenha sido a sua pior partida nos quadrangulares, né, contra o Ipiranga lá em Erechim. O time parecia que estava só dependendo do empate, né? Ficou ali esperando acontecer alguma coisa no jogo do Remo e do Londrina, né? Fato que não aconteceu. E aí no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o time sofreu o gol, né? O gol que decretou a vitória do Ipiranga. Não teve forças para reagir, né? E o golpe de misericórdia ainda veio lá no final da partida em Belém, quando o Londrina acabou fazendo 1-0 em cima do Remo e o Londrina acabou ficando com a vaga, né? E o Paysandu acabou aí, depois de ter 2 match points, né, como se fala no tênis, né, duas chances tinha 2 jogos para confirmar o acesso, né, era só vencer um desses 2 jogos e o time estaria na Série B, acabou falhando nesses 2 jogos e ficou pelo caminho. Um dos fatores apontados para a queda de rendimento do Paysandu nesses quadrangulares foi a contusão do Uchoa, né, o Uchoa que sofreu uma lesão ainda no começo dos quadrangulares. E isso foi apontado aí, ele que dava equilíbrio ao meio de campo do Paysandu. E isso foi apontado aí como um dos fatores para a queda de rendimento do Paysandu nos quadrangulares. Além dele, né, o PH, o Bruno Colasso e o William Barros também andaram visitando o departamento médico. E o João Brigatti não tinha peças de reposição à altura, né, para colocar no lugar. Inclusive teve jogos aí que o João Brigatti precisou improvisar jogadores em determinadas posições por falta de peças de reposição. Então isso também foi apontado como um dos fatores aí, né, uma das explicações para essa queda de rendimento do Paysandu. Bom, então esse basicamente foi o resumo, né, da campanha do Paysandu nessa Série C, né, um começo muito ruim, né, troca de treinadores, o treinador que chegou não deu liga, né, ficou apenas 4 partidas, depois chegou o João Brigatti, com o João Brigatti a equipe conseguiu dar aquela arrancada que o levou aos quadrangulares, porém nos quadrangulares, né, quando a equipe mais precisava mostrar força, né, que era justamente nos clássicos, acabou sucumbindo, né, diante do rival, e aí, né, no jogo também que precisava de uma boa apresentação, acabou aí fazendo uma partida abaixo da média e ficou pelo caminho. Bom, e para vocês, torcedores, para quem vocês acham que foi o principal responsável pelo insucesso do Paysandu nos quadrangulares? Até que ponto o João Brigatti teve culpa? Até que ponto as contusões atrapalharam, né? Ou talvez a falta de atitude do time no momento decisivo? Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam, o que para vocês foi aí o que levou o Paysandu a permanecer por pelo menos mais uma temporada na Série C. Deixa aqui nos comentários que eu tô bastante curioso para saber a opinião de vocês. Lembrando que nessa semana vai sair vídeos, né? Vai sair vídeos falando aí da campanha dos finalistas, né? Porque Vila Nova e Remo começam a decidir no próximo sábado
o título do Campeonato Brasileiro da Série C, e nós vamos fazer aqui um vídeo especial falando aí como essas duas equipes chegaram até a decisão, né? Eu comecei falando do Paysandu aqui nessa semana, né? Porque o Paysandu foi o primeiro dos times que caíram nos quadrangulares a trocar de treinador, né? E o Paysandu já pensando nessa temporada aí já iniciou a troca de comando. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, e se você gostou do vídeo aí, ó, deixa seu like aí que é importante aqui pra gente. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e vejo vocês num próximo vídeo.